Olá, bem-vindos a mais uma terça com o Paulo Penha. Essa super live hoje, gente, é falando sobre veganismo no esporte. Vamos esperar, nossos convidados já estão entrando aqui, eles estão online. E daqui a pouquinho a gente começa oficialmente essa live falando hoje sobre veganismo. Tá bem interessante. Tivemos umas enquetes, muita gente questionando, perguntando, curioso. E hoje é o momento da gente falar um pouquinho melhor e entender esse tema. Então vamos lá, deixa eu só verificar aqui a entrada dos nossos convidados. Opa, olha, a Giovana tá aqui já. Deixa eu verificar aqui. A Giovana e o Fred estão aqui. Aqui. Ah, a Mariana já entrou também. Show, Mariana. Ô, Giovana, Oi, tudo bom? tudo bom? Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Bom, isso aí, o pessoal tá chegando ainda, tá entrando. Vamos ver aqui. Mariana, tudo bom? Oi. Opa, Fred. Beleza? Tudo bom? Tudo ótimo, gente. Que bom, então a gente tá começando. Ah, eu tô com gato também, velho. Pô, eu tenho 2 gatos aqui em casa, vou trazer eles também, então. Porra, bota aí, porque é o que vai atrair a galera. Tem que gostar dos animais, né? É muito fofo. Olha lá, eu acho que a Giovana teve um probleminha de conexão, tá rodando ali, né? Vamos ver se ela já conecta novamente. Gente, pra mim aqui, primeiro, um prazer. Ela foi buscar o A gato. conexão dela tá ruim, é normal, né? Mas daqui a pouquinho ela já consegue voltar e dar certo. A gente vai fazer aqui uma breve apresentação de cada um que está aqui presente, né? Depois a gente faz uma gira com cada um fazendo mais aprofundamento sobre um pouquinho da sua história, né? Contando um pouquinho sobre si mesmo. Depois eu já tenho alguns roteirinhos de algumas perguntas que o pessoal fez, né? E aí a gente vai deixando livre para vocês contarem mais detalhes, do pessoal interagindo, tirando suas dúvidas. É para ser uma noite bem gostosa aqui, beleza? Olha, a Giovana já pediu para entrar aqui novamente. Deixa eu autorizar aqui. Só vou esperar a Giovana entrar e aí a gente começa Oi. as apresentações. Ah, a Giovana tá aí agora. Perfeito. Giovana, Oi. então, olha, tô comentando que eu vou fazer aqui a apresentação de vocês, depois a gente passa um giro com cada um contando um pouquinho mais sobre sua história, curiosidades, pontos interessantes, qualquer coisa que vocês queiram falar. Aqui as nossas lives acontecem todas as terças-feiras e a gente gosta de trazer temas importantes para o meio esportivo, né, para instruir as pessoas, elas entenderem melhor, se inspirar, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje com 2 grandes atletas, uma grande nutricionista, para poder falar sobre o veganismo dentro do esporte, o quanto você pode realmente ser forte, né? E aí a gente já vai explicar melhor tudo isso. Então, deixa eu fazer as apresentações formais aqui. Então, nós temos Mariana Dorigatti, atleta de karatê, né? 33 anos, né? Então é atleta da seleção paulista de karatê. Atualmente está colocada no ranking nacional da categoria de 61 quilos. Então é vegana há 3 anos e vegetariana há 8 anos. Ela também, os principais títulos é bicampeã dos Jogos Abertos, tetacampeã dos Jogos Regionais, bicampeão do Arnold Classic, vice-campeã paulista 2019 e terceira colocada no Campeonato Brasileiro 2019. Isso, até ela tinha comentado comigo, né? 2020 a gente não teve competição por causa da pandemia, né? Mas atualmente está se preparando para o Campeonato Brasileiro de 2021, né? Que vai ser agora em setembro no Ceará. Mariana, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Paulo, pelo convite. Opa. Fred Zecchini, isso? É isso. Fred é lutador profissional de MMA, atleta da Seleção Brasileira de Canoagem, vegano e poeta. Fred, obrigado por tua presença. Lutou agora no final de semana e estava a postos aqui para nossa live. Obrigadão, viu? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado, gente. Um prazer, é uma honra estar aqui. Saí na porrada aí, fim de semana, e tô aqui inteiro, velho. Tô conseguindo falar, tipo, maxilar meio esquisito, mas estamos aí. Oh, muito bom. Temos também... Tô lado a lado com a Mari aqui da frente, saí na porrada. Ó. Ah, é? Já estão aí, ó.
Fred, depois você vai ter que me ensinar como que você perdeu tanto peso pra luta. Que eu fiquei impressionada, assim. É, Nossa, foi. Olha, Acho que foi 10 é, quilos, né, que você perdeu. eu perdi 12 quilos, 12. né? Foi bastante coisa. não é fácil. Conta já pra gente a história. Depois eu, Isso, legal. é sofrido, não é da hora, não. Não é saudável. Agora, deixa eu falar aqui, a Giovana tá tendo um probleminha com a conexão dela, já tá entrando novamente aqui, que já autorizei, né? Então, Giovana, Agora sim. acontece. Daqui a pouquinho estabiliza a internet. Se às vezes nesse local tá ruim, tenta ver um local melhor, ou coloca o 4G, aí você vai dando o teu jeitinho, normal. Vou fazer tua apresentação aqui, Giovana. Então, Giovana Leiner Vence, nutricionista especialista em nutrição esportiva, especialista em fitoterapia, trabalha com nutrição esportiva e clínica há mais de 15 anos, mais de 5.000 pacientes atendidos entre atletas profissionais e amadores, também é atleta amador há mais de 20 anos, sobre o rendimento, né? E aí, melhor, eu estou entrando numa outra questão. Primeiro, Giovana, só fiquei na dúvida de uma coisa que não deu tempo de te perguntar certinho. Você é atleta de qual esporte? O que você faz? Hoje eu faço triatlon. Triatlo, legal, muito bacana. Então também tem essa vivência tua prática como atleta também, né? Muito legal. Giovana, seja muito bem-vinda à live, obrigado por poder participar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar com atletas também, veganos principalmente. Hoje em dia está crescendo bastante essa área. Inclusive, ó, quando eu coloquei, né, no Instagram, veio um amigo meu me perguntar sobre isso. Ele é corredor, dele, Gi, eu quero saber mais. Eu falei, nossa, vamos conversar, assim. Fantástico. É um tema de muita relevância, né? A gente já teve aqui uma repercussão bem bacana, muita gente interagindo, né? Pessoas perguntando, né? Até mesmo, vai ficar gravado, como que é? Porque eu não vou poder no horário, mas eu quero ver depois, né? Gente, dando certo, depois sempre fica disponível no IGTV, né? A gente coloca também no YouTube, né? A live, a gravação, fica bem bacana. Mas o mais importante, então, por favor, naquela ordem de apresentação, cada um conta um pouquinho melhor. Então, Mariana, conta um pouquinho melhor quem é você, conta a tua história, conta curiosidades, fala um pouco pra gente do teu mundo. Ai, gente, que difícil Agora falar. foi ela, né? A internet. Acontece, gente. Hoje já deu pra ver que tá um pouquinho instável aqui. Às vezes é o próprio Instagram que fica meio confuso. Mas tá aí de volta a Mariana. Mariana, conta um pouquinho então sobre você. Então, gente, bom, meu nome é Mariana, sou atleta de karatê, também sou jornalista, então eu não vivo só do esporte hoje, né? Eu tenho o meu trabalho, eu também sou professora de karatê, então eu consigo passar um pouco do que eu aprendi para os meus alunos. Bom, o pessoal considera que eu sou um pouco fora da curva assim, no karatê, não por conta do veganismo em si, mas porque eu comecei muito tarde, né, no esporte. Eu comecei com 20 anos. A primeira vez que eu coloquei um kimono na vida foi com 20 anos. E aí, desde então, eu tive um crescimento muito grande assim no esporte, né? E comecei a me destacar e enfrentar de igual as atletas da seleção brasileira, enfim. E aí, depois, né, assim, sempre busquei uma alimentação, nunca achei muito, voltando pro veganismo, tá, agora, nunca achei muito certo essa ideia, nunca fez muito sentido na minha cabeça, assim, comer animais, né? E eu vinha pensando nisso há muito tempo. E quando eu comecei no karatê, eu já estava tentando, né, deixar de comer carne, enfim. Mas quando eu me tornei vegana mesmo, que foi há 3 anos, o meu rendimento, assim, foi exatamente quando melhorou muito, assim, eu me destaquei muito. Então, eu acredito que boa parte do meu cuidado com a alimentação, porque quando você é vegano, você tem que ter um cuidado maior, né, com as suas escolhas. Porque você não pode, você tem que balancear bem, né, para não ficar doente, enfim. E eu acabei me cuidando mais, perdi bastante peso. Então, assim, eu considero que o veganismo, assim, foi um divisor de águas também no esporte, no meu rendimento, né? Ai, sei lá, fugi já do assunto, né? Comecei a emendar uma coisa na outra. Vai, Fred, é você agora.
Sou eu, minha vez? Você enrolou um tempão, meu. Nem lembrava, mas eu ia falar aqui, eu tenho que me apresentar, né? Pode crer. Eu sou o Fred Zecchini, eu sou lutador profissional de MMA e atleta de canoagem. O veganismo entrou na minha vida como uma... Eu já era atleta de canoagem há muitos anos e na canoagem você tem que carregar seu peso, né? Então eu comecei a procurar dietas, comecei a procurar esse tipo de coisa, porque eu tava engordando, mesmo treinando ali 6, 7 horas por dia, eu tava engordando numa fase de vida que eu não sabia o que estava acontecendo. E na pesquisa de dietas eu caí nos vídeos de como é que funciona a indústria animal, né? E não consegui mais comer, tipo, eu fiquei ovo-lacto vegetariano por, sei lá, acho que uns 15 anos. Não sei, eu sou muito ruim com datas, assim, com números. Mas acho que por uns 15 anos. E aí, depois foi acontecendo a mesma coisa mesmo sendo ovo-lacto vegetariano, começou a acontecer a mesma coisa na luta, que eu entrei depois também para o lance de emagrecer. E aí, eu tive uma pessoa muito especial na minha vida aí que me levou ao veganismo. E meu desempenho também, tipo, quando eu aderi ao veganismo, eu saí de um platô que eu tava ali estagnado há muito tempo e evoluí demais, assim, comecei a treinar muito melhor, ficar muito mais forte, mais resistente, enfim. E é isso, já fui pro veganismo também, mano. Os veganos só falam do veganismo, né? Show, obrigado. Giovana? Bom, então, meu nome é Giovana, sou nutricionista já há muitos anos, não vou falar a idade, mas eu sempre fui atleta, na verdade, desde pequena. Então, quando eu era menor, eu fiz ginástica olímpica, depois eu fui pro vôlei e acabei entrando no triatlon, que hoje eu amo de paixão. E, né, essa questão de estar sempre no esporte e começar a parte de nutrição, então me levou muito para essa área esportiva, né? Hoje atendo muito mais essa parte dos atletas de triatlon, né? Mas, inclusive, tem um atleta que faz canoagem também, que está comigo. Ele tá indo para a seleção agora, se não me engano. E, então, Olha que legal. e essa parte de vegetariano, vegano, até uns 2 anos atrás era um lado mais obscuro, assim, né? Na parte de nutrição, como fazer, como, né, montar o plano. E com o tempo, né, a gente foi estudando mais cursos. E esse ano mais, eu não sou vegana nem vegetariana, mas eu pela questão dos meus exames de sangue, meus triglicerídeos estarem mais baixos, eu precisei aumentar muito a quantidade de carboidrato da minha alimentação e acabei diminuindo muito a proteína animal, porque com, né, a proteína vegetal a gente também consegue colocar bastante carboidrato ali, né? Então foi muito legal entrar nessa vibe do veganismo vegetariano, assim, que não tem nada de errado, não tem, né? Não sou contra nem sou a favor, então se alguém vier um paciente querer mudar isso, né? Tipo assim, falar para mim, hoje eu quero ser vegano hoje, eu não vou falar assim, não, eu sou contra, porque a gente consegue ter uma alimentação bem equilibrada, vocês dois, né? Com certeza, né, pode falar melhor que eu, mas eu montando o plano, eu vejo que dá para, nossa, equilibrar super bem a alimentação. Isso é sensacional, né? Na nutrição, isso. Isso é fantástico, porque nós temos aqui uma nutricionista que mostra que sim, é possível, né, conciliar, né, os hábitos saudáveis, né, o veganismo, com qualidade, e temos aqui 2 atletas campeões que sabem, na prática, né, o quanto é possível, que vão relatar melhor as suas vivências. Eu aqui, vocês sabem, sou psicólogo do esporte, né, fisiologista do exercício, a gente trabalha com isso, e cada vez mais é crescente, né, os atletas que vamos colocar assim, que se assumem, né, que fala, eu me recuso mais a comer, eu não preciso mais, eu não vou fazer isso para agradar os outros, eu vou realmente seguir o que eu penso, mas o que eu faço, né? E aí também eu muitas vezes, né, por mais que lá na minha pós eu tenho conhecimento um pouco de nutrição esportiva, aí a gente vai conversando com alguns nutricionistas que estão começando a estudar cada vez de forma mais profunda, mas principalmente o que eles chegam para mim será que eu vou perder meu rendimento? Será que eu vou perder, né? Então, o grande medo é esse. Então, o nosso propósito aqui, nessa conversa, é fortificar para quem já é assumido no vegetarianismo, mas principalmente no veganismo,
Então a gente precisa antes explicar. Eu quero que os dois, principalmente, né, os três, na verdade, por favor, expliquem, né, um pouco melhor a diferenciação, que é uma das dúvidas. Eu fiz uma enquete ontem, né, e a grande parte das pessoas ali, né, teve 87%. As pessoas não sabem a diferença entre um e o outro. Então é importante explicar. E também, assim, tem pessoas que querem muitas vezes fazer, mas tem medo. Falar, eu acho interessante. Já não tem aquela repulsa pelo animal. Mas fala, pô, acho que seria melhor, porque dizem que a gente se sente mais leve, né? Com mais energia. Então, eu quero entrar nesse assunto nessa noite também com vocês. Mas antes, agora na ordem que vocês desejarem, quem pode explicar um pouquinho qual é essa diferença entre os dois, vegetarianismo e veganismo? Bom, Paulo, é só complementando o que a Nutri falou, que eu achei muito importante, é que a única diferença é que a nossa fonte de proteína é diferente de uma pessoa que come carne. Então, é a única coisa que é diferente. Então, não tem por que achar que a gente é melhor ou pior, é só a fonte que a gente está usando que é diferente. É claro que tem, né, muitos estudos aí que provam que a carne ela é muito inflamatória, tem um documentário bem legal, que se todo mundo puder assistir, que é o Dieta dos Gladiadores, que fala sobre isso, né? Mas, enfim, é só a fonte que é diferente, né? E sobre o que você falou da diferenciação, né, dos termos, acho que o primeiro ponto é falar que o veganismo ele não é uma dieta, né? O veganismo é um estilo de vida. Então, quem é vegano, ele não simplesmente deixa de comer qualquer coisa de origem animal. Mas tem a questão dos cosméticos, né? Produtos de limpeza, entretenimento. O vegano não vai em circo, zoológico, rodeio, nada que tenha exploração animal. Tem também um posicionamento político diferente, né? Então, a gente não vota em quem protege certas coisas, né? Então, o veganismo ele é muito maior do que uma dieta, né? Então, isso ajuda a você, quando você tem um propósito, você fala assim, não, eu não acho isso certo, então se eu comer um negócio, por mais que eu ache muito gostoso comer um negócio, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se eu tiver uma galinha no meu quintal e a galinha foi lá e botou um ovo, normal, não? É natural da galinha botar um ovo. E eu comer aquele ovo, tipo assim, na minha cabeça não tá errado, porque ela fez isso naturalmente. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um posicionamento, então eu não vou comer aquele ovo, entendeu? É tipo isso, né? Então, você... Gente, eu falo muito, tá? Peraí que eu já vou concluir. Mas, por exemplo, quando você começa a ser vegano, você tem que falar muitos nãos para as pessoas e que as pessoas elas se ofendem, né? Então, imagina, você vai lá na casa da sua avó, a sua avó fala assim, eu fiz um bolo para você, com todo o meu amor, e você fala assim, não, vó, mas eu não como, porque tem ovo, porque tem leite. Então, você tem que ter esse posicionamento, né? Então, tipo, essa acho que é a parte mais difícil. Você fazer as pessoas entenderem isso, né? Tipo, sem ficar chateadas com você e tal, porque o bem é maior, que é para os animais, né? Então, é isso. Aí, agora é com você, Fred. Não, só complementando, e às vezes a galera pergunta, tipo, você não pode comer? Você não pode comer o bolo porque tem ovo? Não, você não quer, né? Tipo, você não compactua com aquilo. O lance do veganismo é isso, é o que a Mari falou, é você não compactuar com qualquer tipo de exploração ou qualquer coisa que afete algum animal ou qualquer ser, né? É o lance de que se fala muito é uma palavra que a gente fala que nem todo mundo conhece, né? Que é o especismo. Você acreditar que que todos os seres são iguais. Então, eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais deveres do que um animal. Tipo, nós somos iguais. Uhum. E aí eu não como o meu amiguinho da escola, por exemplo. Tipo, é a mesma coisa. Eu gostei muito que vocês falaram, né? É um estilo de vida, né? Uma forma de ver e de enxergar, né? Giovana, você ia falar?
Desculpa. Não, na verdade, acho que até para complementar essa questão do vegetariano, veganismo, né, na verdade, porque as pessoas acham que é fácil virar vegano e principalmente para quem faz mais atividade física é importante ter um acompanhamento, porque não é simplesmente tirar a proteína animal. Você precisa repor com uma proteína vegetal e às vezes eles não sabem como colocar e acabam colocando muito carboidrato e não colocam a proteína. Então, é importante ir atrás, ver o que precisa, não só atleta, né? Pessoas normais mesmo, porque às vezes você vai ficar com deficiência da B12, principalmente, que geralmente os veganos precisam repor. Então, é isso que a gente precisa se preocupar bastante com isso. Me fez lembrar até que agora já estão na linha também de suplementação, eles estão começando a se preocupar também, né? Por exemplo, whey protein, só que vegano, né? Quer dizer, que não adianta estar lá em pó, né? Mas que é uma proteína animal, né? Mas sim, né? A origem também vegetal, né? Ainda bem que nós estamos num período, né? Que as pessoas estão entendendo, né? Realmente o significado, né? E estão propiciando, né? Melhores condições. Mas ainda é muito difícil, né? Conciliar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho justamente sobre essa dieta, né? Como que é, tanto na parte da nutrição, o que é geralmente recomendado. Se puder até complementar, Joana, complementar um pouquinho, seria muito bom. E aí os atletas também colocando, né? Como que é esse dia a dia de vocês, as facilidades, o acesso, né? A parte financeira também disso tudo, né? Porque é totalmente diferenciado. E é como vocês gerenciam. Então, acho que isso é de curiosidade geral também. Uhum. Bom, então, vou começar. A gente precisa, lógico, eu uso um software para poder fazer esse cálculo, né? Mas é importantíssimo a gente fazer esse equilíbrio, tanto dos carboidratos, quanto proteína e gordura também, tá? Porque muita gente acaba, né? Até hoje foi engraçado que eu atendi uma paciente, porque há um tempo atrás a gente até utilizava mais óleo de coco, foi aquele boom, né, do óleo de coco. E hoje em dia a gente já sabe que ele não é tão saudável assim para a nossa saúde e acaba aumentando muito o nosso LDL. Então, eu atendi uma paciente que ela veio em 2017 e a dieta que eu passei para ela lá, ela ficou usando até hoje, né? Então, é importante se atualizar sempre, por isso que é importante continuar estudando, né? Nutrição, medicina, né? Tudo, porque não quer dizer que, nossa, faz totalmente mal alguns alimentos, né? Vira e mexe tem, não, hoje ele é ruim, antes ele era bom. E não é bem assim, é porque, na verdade, quando saiu um estudo, todo mundo foi atrás daquele estudo, né? Então, é importante a gente equilibrar bem, tá? Por exemplo, né, a proteína vegetal que a gente utiliza, então são todas as leguminosas, feijão, vagem, ervilha, lentilha, grão de bico, a soja, né, o tempê, são os alimentos da proteína, né? Proteína vegetal. Só que não é só usar isso. Porque, por exemplo, se a gente usar uma aveia, a aveia também vai ter proteína. Então, tudo isso vai estar equilibrado. A gente tem que ver a quantidade dos aminoácidos para a gente equilibrar bem. Então, é muito legal fazer esse cálculo assim para o paciente, para deixar bem equilibrado essa alimentação. Mas que muitas pessoas acabam fazendo erroneamente sozinha. Então, vou tirar a proteína ali, então, e acaba colocando ou só soja, por exemplo, e não coloca outros alimentos que são bem importantes. Mas tem uma variedade muito grande para a gente estar colocando. Eu acho que alguns restaurantes, por exemplo, às vezes pecam nisso, principalmente em buffet por quilo, que acaba faltando alguma coisa. Mas eu acho que eles podem até falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Eu acho que o que a gente mais escuta, né, de pergunta é o que você come, né? As pessoas perguntam muito isso. E eu sempre falo assim, eu falo as fontes, né? Porque as pessoas têm curiosidade, então eu falo, quais são as fontes de proteína, o que eu como. Mas eu sempre falo que, como a Nutri falou, o cálculo é individual, né? Cada pessoa tem uma quantidade. Se eu treino mais, eu posso comer mais. Enfim, se eu estou num período que eu tenho que cortar peso, eu tenho que tirar um pouco. Então, assim, é muito individual, mas eu sempre falo, quando vem me perguntar, eu paro tudo que eu estou fazendo e dou atenção, porque eu acho que é um dever nosso enquanto veganos, porque ser vegano também é ser ativista, né, da causa. Só as suas escolhas já são uma forma de ativismo, de inspirar as pessoas. Aí a pessoa tem lá curiosidade e você não dá atenção, né? Então,
Ai, Mari, como que faz proteína de soja? Minha amiga perguntou ontem. Ah, eu comprei, ficou muito ruim a proteína de soja. Eu falei, nossa, mas você tem que deixar de molho, você tem que pôr água quente, você tem que, né? Ensinei porque ela tem que gostar daquilo, né? Então, eu sempre explico, né? Gosto de inspirar as pessoas a terem escolhas, né, diferentes do que elas estão acostumadas. E eu sempre falo, né, quais são as minhas fontes de proteína, o que eu costumo comer, mas que se ela quer mesmo, né, se ela escolheu, se ela quer ter esse estilo de vida, que ela tem que procurar um nutricionista para aí fazer uns exames também, né, importante. E é isso. Bacana. Fred? É a minha vez agora. Eu fico esperando todo mundo, porque se eu começar a falar, eu não paro, velho. E aí ninguém mais fala. É, não, na real, tipo, eu comecei um acompanhamento nutricional, tipo, eu não tinha muita ideia de como era isso, né? Deve fazer uns 2 meses, assim, tipo, da minha vida inteira, sabe? Tipo, eu nunca tive um acompanhamento. Sempre fiz as coisas muito da minha cabeça, assim, conhecendo o meu corpo, que é o que a Mari falou, né? Tipo, é muito individual, assim. Só que sem pesar, sem entender, sem saber a menor, sabe? Tipo, sem a menor noção do que eu estava fazendo. Ainda assim, eu sinto que meu rendimento melhorou. Mas depois que eu procurei o acompanhamento, né, nutricional, que é no CrossFit Vogue que eu faço, que me patrocina, os treinamentos realmente, tipo, eu comecei a pesar a comida, né? Que era uma coisa que, poxa, eu nunca imaginei que eu faria. Ver quantidades, o tipo de... montar o prato, né? Tipo, cada coisa que tem que estar em cada quantidade, assim. E eu senti, sim, nos treinamentos que, pô, a evolução foi gigantesca, assim. Tipo, muito melhor. O que eu achava antes que é o que a gente pensa, né? Tipo, que a doutora até falou, que é difícil, né? Difícil, na verdade, é para os animais. Para a gente é até fácil, assim, né? Mas se você for pensar numa questão de atleta, realmente não era tão fácil quanto eu pensava, assim, sabe? Era uma coisa que eu fazia à toa e passando a ter um acompanhamento, pô, o rendimento melhorou muito mesmo. Aí eu passei a achar importantíssimo o acompanhamento nutricional, assim. Acho perfeito na hora que é apontada essa questão do equilíbrio interno, né? A gente fala, por que às vezes os veganos relatam isso? Com mais potência, mais força. Por quê? Porque também está fazendo acompanhamento, geralmente com o nutricionista, né? Que está passando a recomendação, a prescrição correta do que o corpo está precisando para a sua prática esportiva específica. E isso é muito importante. Quando, na verdade, né, quem não é, né, geralmente não busca com a certa rotina, né, o nutricionista acaba não tendo as orientações adequadas e tem uma baixa potência. Sem falar também do tipo de contaminação interna que acontece em muitos momentos, por determinados tipos de alimentos que não devem ser consumidos por aquele atleta especificamente. Acho que a Giovana depois pode até complementar essa parte também, né? Porque há uma percepção de o cuidado deve ser constante. Eu acho que é até legal, a gente está falando sobre veganismo, mas a gente está falando sobre o cuidado com o nosso corpo e o foco na alta performance. Né? E é isso que as pessoas estão aqui, eu estou vendo aqui no telão aqui, as pessoas interagindo, falando isso aí, tem até o Léo que colocou aqui agora há pouco, né? Temos vários atletas olímpicos veganos, né? Isso que é bom para as pessoas verem, sim, se você né, um estilo de vida, né, como foi posto, né? É uma forma de viver. Você assume isso e busca o que é necessário, né? Aprende, né, a condicionar o alimento. Agora há pouco teve também uma chefe de cozinha que só faz comida vegana e ela mesmo falou assim, nossa, ela vai estar trabalhando à noite agora, né? Ela falou, vai estar gravado, né? Quero ver depois, né? Porque justamente, né, que pratos são os melhores, né? De que forma, né, trabalhar com isso? Teve uma pergunta aqui do B. Kashpur, eu acho que é isso. Não sei se está aberto para pergunta. Gente, está aberto, até escrevi agora há pouco. Quem for, vai jogando pergunta que eu vou jogando aqui no meio no momento certo. Então, perguntou aqui. Minha Nutri me recomendou muito ovo. O que dá para substituir para ser barato e saciar também? Então, qual substitutivo tem do ovo numa dieta vegana para que realmente substitua o ovo, né?
Giovana e todos, por favor, vocês conseguem passar um pouquinho para a gente, então, o que poderia ser? Ajudar ele aqui? Bom, depende do horário, lógico, que ele vai estar utilizando, mas vamos pensar num café da manhã, né? Eu substituiria, por exemplo, tem um pesto de castanhas que dá para fazer, então deixar algumas oleaginosas de molho, bater no outro dia com alguma levedura, assim, e com azeite, então fica super saboroso e super equilibrado. Se for vegano, né? Então, mais ou menos essa opção. Algumas outras, o próprio tofu, o creme de grão de bico, como é que é? Eu esqueci o nome. Hummus. Obrigada, Maria. Hummus, o tahine, né? Então, são cremes que dá para você substituir. Ou mesmo fazer um mingau de aveia, por exemplo. Porque a aveia tem bastante proteína. Se colocar uma farinha de linhaça junto, que dá para equilibrar. Então, nossa, dá para substituir super bem pelo ovo, né? Na hora do almoço ou do jantar, dá para substituir pelas leguminosas que eu já acabei falando, né? Soja, feijão, vagem, ervilha, grão de bico, isso dá para a gente substituir. E é legal essa pergunta, porque quando eu me tornei vegana também, minha maior dificuldade foi essa, porque eu comia muito ovo. Porque o ovo, ele é muito versátil, né? Dá para fazer várias coisas e é muito prático também. Então, para gente que faz dieta, eu basicamente só comia omelete e salada e tava ok. Eu não me preocupava muito com a alimentação, assim, com variedades, né? E aí depois eu fiquei, e agora, né? Mas aí tem muitas opções, né? Tem o grão omelete também, que é o que a gente faz, que é com a farinha de grão de bico, com aveia e temperinhos, aí mistura, faz uma papinha e joga na frigideira igual um omelete. E com a diferença que não fica a panela cheirando ovo, a cozinha cheirando ovo. Então, assim, tem muitas opções. Fred, tem uma dica também, né? Algum prato bacana? Cara, na real, tipo, eu como de tudo, velho. Então é difícil pra mim te passar uma dica de alguma coisa específica, assim, tipo, quando você começa a aderir ao veganismo, começa a pesquisar sobre isso, é uma chuva de informações, assim, né? Principalmente agora com rede social, assim, Google, você começa a pesquisar uma coisa, o tempo todo vem informação pra você. Então, na real, a minha dica é buscar, velho, porque às vezes a gente fala, conta alguma coisa, dá alguma dica, ninguém absorve, sabe? Quando você começa a buscar, isso surge o tempo todo pra você. E aí você vem com milhares de opções, assim. Busca. Lá ela fala, mete no Google lá, o que eu posso usar pra substituir o ovo. Todo dia vai aparecer 500 coisas, mano, pra você substituir o ovo, velho. Aproveitando uma pergunta pra você aqui do R. Andrada Coelho, né? Fred, o que você come de manhã antes de malhar? Cara, de manhã eu como tofu, o White Tofu, que me patrocina, a Mari também, e atletas White Tofu, fazendo jabá aqui. A oportunidade para falar, você achou. Eu como normalmente, assim, nessa época de luta marcada, assim, né, de competição. Quando não tem, eu acabo comendo pãozinho com azeite, tomate e essas besteiras, assim, mas quando eu tô com luta marcada, tofu, às vezes com alguma geleia, alguma coisa assim, e café. Só, café preto. Legal, eu queria fazer... De manhã é isso. 2 parênteses aqui da parte emocional e comportamental. Primeiro, o que a gente tá falando nesse bloco de perguntas, que pode ser gostoso pra caramba. Dá pra ser gostoso, dá pra preparar os pratos, serem saborosos e nutrir no que é necessário, com a proteína e com todos os compostos necessários. Um outro detalhe importante, um aviso que eu passo aqui para alguns atletas que reclamam muitas vezes, agora há pouco tinha um nadador também, os nadadores relatam muito isso, que às vezes eles têm que comer uma certa suplementação antes da competição, mas acabam por sentir certos enjoos, tudo. É importante ver as dietas veganas, porque tem ali uma comida muitas vezes mais leve, que vai suprir, né, a quantidade de proteína necessária.
Então, acho que é muito interessante essa flexibilidade. Há pouco vocês falaram também sobre uma questão quase idealista, né, e também política. É uma mistura, às vezes, assim, a gente tem que ser ativista, mas um ponto que eu acho que é legal, sem preconceitos. Né? Então, assim, as pessoas têm que muitas vezes assim, não, mas eu não sou vegano, não vou seguir nada. Mas como assim? Você não come as coisas? Você não come arroz, você não come feijão, você não come salada, grão de bico, tudo? Come tudo. A única diferença é que você come carne, né? Carne vermelha, carne branca, não importa. Então, não esteja fechado a possibilidades. É uma coisa que a gente estimula, às vezes, para fazer um detox, né? Pelo menos um dia na semana, né? Não come uma carne vermelha, né? Não coma carne num dia, né? Também é uma coisa bacana, às vezes, de liberar, de equilibrar, né? Que às vezes as pessoas exageram também, né? E aí criam aquele mal-estar. Então, acho que é muito interessante para quem não é vegano, lembrar disso também, né? Olhar, né, as dietas, verificar o quanto pode ser bom, e às vezes as pessoas acabam gostando. Falam, opa, em vez de um dia vai ser 2, vai ser 3, e vai reduzindo também. Né? Então, eu queria saber o que vocês acham disso, de quando tem os colegas, o que vocês já tiveram que enfrentar, né, de palavras, de frases, de preconceitos. Então, queria ouvir principalmente dos dois agora, um pouco dessas vivências também. Vou eu ou é você, Mari? Eu já tá com a camiseta da segunda sem carne aí, que eu tô vendo. Não, eu tava pegando o gancho exatamente para isso. A segunda sem carne, tipo, a ideia, na verdade, é justamente essa, né? É a maneira mais fácil de você começar a ajudar ou pensar no veganismo, né? Às vezes a gente para pensar, porra, eu queria ser vegano, eu queria, sei lá, ser vegetariano, começar alguma coisa assim, porque eu tenho uma certa empatia, eu sei que não tá certo, eu quero me sentir mais saudável, enfim. Como eu começo? Aí é uma ótima opção você começar pela segunda-feira, que é o dia internacional de começar as coisas, né? A gente começa a academia, começa a dieta, começa uma atividade nova, né? Pega um dia para não comer carne, para não consumir nada animal, para não compactuar com isso. E aí você vai se sentir ali, né? Chega na terça-feira, você vai estar se sentindo uma pessoa bem melhor, assim, sabe? Tipo, até como uma forma de energia, sabe? Até energeticamente você se sente muito mais leve, assim. E aí é o que você falou, tipo, a pessoa começa a aderir à terça, de repente à quarta, de repente é só no fim de semana, sabe? Então é uma forma mais fácil de começar. Muito bom. E aí eu não lembro o que era o resto que você perguntou. Histórias, vivências de vocês, até mesmo de preconceitos, vocês tiveram que enfrentar alguns desafios também, né? Na carreira, né, como atletas. E também na vida pessoal, óbvio, né? Sim, não, direto, na verdade, tipo, sempre, às vezes você tá cansado no treino, né, porque você treinou muito, porque você, sei lá, tá se dedicando demais, a primeira coisa que alguém vai pensar é porque ele não come carne, sabe? Ou você vai lutar e cansa na luta, tipo, a primeira coisa que vão falar também, não come carne. Meu mestre, logo que eu fui, quando eu conheci ele, eu já era vegetariano, né, ovo-lacto. E aí, quando eu decidi virar vegano, eu tive um certo problema, assim, com ele. Que ele falou, nossa, mas como é que você vai lutar? Tipo, da onde você vai tirar proteína? Você tá maluco. Vira vegano depois que você parar de lutar e não sei o que lá. Só que aí o meu rendimento nos treinos melhorou. Em 2 semanas de veganismo melhorou e aí ele acabou aceitando. Assim, hoje em dia ele é super aberto também a esse tipo de conversa, esse tipo de coisa. Mas já tive, sei lá, tipo, com pessoas assim, acho que não, nunca liguei para o que falaram, assim, então não consigo nem lembrar, mas nessa parte esportiva, assim, direto a gente tem, né? Uhum. Eu tive a mesma coisa com o meu Fala aí, sensei também, quando eu me tornei vegana, ele foi igualzinho, assim. Ele, nossa, mas a gente precisa da carne, principalmente esporte de luta, né? Mas aí também foi uma coisa que foi uma preocupação, e depois ele viu que os meus resultados foram melhorando e passou. E das pessoas, assim, de uma forma geral, eu sinto muito mais curiosidade, sabe? Eles fazem algumas perguntas que parece que é meio piadinha, tirando sarrinho, mas é por curiosidade mesmo. E uma coisa que eu sempre costumo falar é que a gente convence pelo exemplo, né? Então, assim, a maior forma de ativismo que a gente pode ter é mostrando que a gente é saudável, que a gente é forte, nossos resultados, nosso estilo de vida, que a gente está em paz com as nossas escolhas.
É assim que a gente inspira as pessoas, né? Então, por exemplo, tem muitos veganos, não sou contra, mas eu não faço isso. De ficar expondo vídeo, de abate, de, sabe, coisas assim que chocam. Eu não gosto disso, né? Eu não acho que isso atrai as pessoas. Eu acho que isso gera dentro delas uma. Ela não quer ver aquele lado ruim que ela está contribuindo, né? Então, assim, a gente inspira as pessoas de outra forma. Então, a minha forma de ativismo é mostrar o meu estilo de vida, mostrar o meu rendimento, a minha força. E é isso, né? Então, eu acho que os maiores desafios, mesmo, assim, já foi no começo. Hoje em dia as pessoas respeitam muito mais. É mais por curiosidade mesmo que elas perguntam, assim. Perfeito. Só complementando a Mari aí, eu acho que todo realmente o veganismo, né? Quando você se torna vegano, você passa por fases, né? De comportamento, assim, é super normal, né? E todo julgamento tem a sua parcela de culpa, né? A gente começa a julgar por coisas que a gente se sentia culpado de fazer também, assim, né? Então, acho que são fases, tipo, o lance de você expor, de você querer mostrar, alguma forma querer chocar as pessoas da forma que você se chocou, sabe? Tipo, e depois você passa a perceber que quanto mais polêmico você eu também passei por essa fase, assim. Quanto mais polêmico você mais você afasta as pessoas dessa causa, né? E quanto mais você consegue levar o veganismo com amor, né? Mostrando de uma forma leve, mais você aproxima as pessoas de uma causa tão bonita, assim. Olha, e esse é o motivo de vocês estarem aqui também. Além de serem campeões, mostrar a força pelo exemplo, né? Não é essa coisa de ficar obrigando, agora engula, tem que ser desse jeito, né? Porque a gente está numa sociedade, a gente está num período bem ímpar na nossa sociedade, né? Mundialmente falando. Está todo mundo muito agressivo, querendo convencer os outros através da briga, né? E isso é uma coisa que realmente afasta, né? Cria inimizades. Quando, na verdade, a gente tem que trazer o amor. Gostei muito dessa parte, porque é isso mesmo, né? A gente tem que mostrar que, olha, que gostoso que é, olha como que eu me sinto bem, forte, olha, não estamos fazendo mal para nada, né? Nós estamos em conexão com a natureza, com o mundo. É legal, né? É uma concepção, é uma visão que as pessoas começam a falar, opa, agora sim eu estou entendendo. Olha a essência disso, é muito mais profundo do que eu imaginei. E com certeza consegue trazer muito mais adeptos, né? Do que realmente se fosse mostrando vídeo de ela. Como eu já vi isso? Teve uma atleta minha que era vegetariana, que ela falava, mas como que as pessoas não entendem isso, doutor? Olha só o mal que eles estão fazendo. Ela levou para mim no consultório o vídeo no celular, assim, mostrando, né? Eu falei, eu sei disso, mas você vai tentar o quê? Brigar com os outros dizendo que está errado, uma coisa que é instintual, que há milhares de anos assim que funciona, que se concentre em você, pensa que você está fazendo certo e fique feliz com a tua escolha, né? Porque isso é o jeito teu, é a forma como você quer. E aí ela foi aliviando, ela foi tirando um pouco da agressividade e foi automaticamente se aceitando também. Acho que isso aí o que vocês estão falando e estão mostrando hoje servem para inspirar as pessoas também, né? Podem e devem, né, assumir realmente, dizer não para as pessoas, né? Seguir o que é a ideologia própria, mas sem muita agressividade com os outros, não precisa disso. Né? É um tipo de briga que não vale a pena, não desse jeito, né? Isso é muito bacana. Gostei disso. Eu quero saber uma coisa de vocês aqui. Tem uma pergunta, já tá rolando bastante conversa aqui, já subiu lá em cima. Olha lá. Tinha uma para Mari aqui. Tá aqui. Você treina muito. Qual sua alimentação entre um treino e o outro? Bom, gente, por exemplo, o Fred falou que tem o pãozinho ou o tofu antes de treinar. Eu gosto de treinar em jejum. Mas assim, eu já estou muito acostumada, né? Muito tempo. Então, meu treino é bem cedo. Então, eu faço a minha última refeição lá à noite. Minha janta que às vezes tem um pouco mais de carboidrato. E aí, no dia seguinte, eu gosto de treinar em jejum. Me sinto bem, me sinto leve, forte, nunca falta energia treinando em jejum. Aí depois eu já faço o meu pós-treino, que aí já é o meu café da manhã. Geralmente eu como white tofu, eu gosto bastante. Ou eu faço com proteína vegetal e leite vegetal. Eu faço tipo um mingauzinho, né? Fica uma papinha, coloco frutas, coloco
ou castanhas, ou amendoim. E é assim, um super docinho, super gostoso. E aí já me sustenta até o almoço ou até o próximo treino à noite. Então, é basicamente isso. Eu, particularmente, me sinto bem à vontade em treinar de manhã em jejum. Já faço isso há muitos anos, né? Claro que tem pessoas que não conseguem, né? Acordam morrendo de fome. Mas é isso. Espero ter Até respondido. foi o Tom Karatê. Eu gosto também de treinar em Pode falar, jejum. Fred. Não, eu gosto também de treinar em jejum, dependendo. É porque meus treinos têm horários meio malucos, assim, não tem um horário regrado de treino. Às vezes eu treino 2, às vezes 3 vezes por dia. Às vezes é muito cedo, às vezes é na metade do dia, então varia demais, e aí eu tenho as refeições entre os treinos, assim, né? Posso falar? Giovana? A Nutri falando aqui. Lógico, vocês têm acompanhamento. Então, gente, não é porque eles fazem em jejum que vocês também vão fazer, por favor, tá? Façam acompanhamento, vejam que é melhor, tá? Porque eu, particularmente, eu não acho legal treinar em jejum. Nenhum atleta meu treina em jejum. Mas é particular, tá? Vocês se sentem bem, mas assim, meus atletas, eu acho que não é saudável. Porque você, durante a noite, você está utilizando o teu glicogênio ali. E de manhã você precisa de energia. Então, é lógico que você tem adaptação. Então, você faz adaptação. Quando você treina, e você treina em jejum, teu organismo ele já vai se adaptar a isso. Mas você não está em cetogênese para poder pegar a tua gordura corporal como fonte de energia. Provavelmente você pega, talvez, principalmente, uma massa muscular como fonte de energia, tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, lógico, vocês fazem, vocês têm acompanhamento, perfeito. Mas não é porque eles estão falando que fazem que todo mundo vai fazer e vai ser igual. Então, tem que ter um acompanhamento, tá? Para não passar mal, não ter nenhum problema. Tem gente que desmaia, tem gente que não tem esse rendimento, né? Por exemplo, se tem alguns treinamentos para fazer uma prova, por exemplo, no El Cruce, tá? Que são 3 dias de prova. É importante ele fazer o treinamento em jejum. Por quê? Porque na prova, Deus o livre se acabar o suplemento da pessoa. Ela vai precisar fazer essa adaptação. Então, é importante treinar com isso. Mas o perto de provas, perto de competição, é importante ter o glicogênio estar ali super cheio para você ter energia para estar tendo um bom treinamento. Então, lógico, o treino, tá? É diferente de perto de prova e de prova também, né? Aposto que vocês não fazem, não competem em jejum, né? Não, jamais. Que isso. É bacana. Eu acho que esse lado Viu, Mari? Tudo errado, né? Você tá fazendo tudo errado. Não. é muito bom. Mas é pelo treino, né? Não, eu tô brincando, imagina. Que isso. Eu acho muito bom a Giovana estar posicionando isso, porque é cientificidade, né? A gente tem casos específicos para cada atleta, né? Deve ser feita uma avaliação individual, né? Com certeza, se o nutricionista de vocês está recomendando dessa forma, com certeza está agindo de forma ética e correta, de acordo com vocês. E o público que está assistindo não pode encarar isso de forma geral, né? Senão as pessoas vão estar repetindo, porque vocês inspiram, são inspiração em todos os sentidos para eles, né? E eles vão estar correndo fazer igual, porque eles... Não, tá certo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Até lembrei, o meu nutricionista, eu faço a musculação pela manhã, né? Eu faço geralmente 6h30 da manhã. E aí, eu tenho o meu pré-treino. Depois eu vou tomar meu café da manhã completo, mas o pré-treino são 2 bananas amassadas com pasta de amendoim, né? Justamente porque eu preciso dessa energia para poder fazer lá minha hora e meia de atividade. Então, isso é importante a gente ver, né? Cada situação é específica, mas todos indo no nutricionista, entendendo exatamente o que é importante de acordo com a prática executada, né? Acho que é muito pertinente que o alerta da Giovana mesmo, para que a gente lembre, não é sair agora e amanhã, né? Acordar e já fazer sua atividade, opa, vou fazer igual, né? E mesmo se for, né? Através de uma orientação, é fazer adaptação gradativamente, para o corpo ir se acostumando também, vão causar efeitos emocionais que vão ser aversivos à atividade física e você vai se sentir mais deprimido e muitas vezes vai faltar o treino. Por quê? Porque faltou motivação, você está sentindo falta de energia, perde aquele tesão para fazer atividade. Isso é muito comum quando os atletas mudam de forma abrupta a dieta alimentar também. Aí eu pego a bucha daí para resolver a situação. Acho que é legal a gente lembrar também. Sim. Aqui, ó, o Gazatti perguntou, sobre as dietas intermitentes, algum benefício? Quem pode falar?
A doutora. Bom, deve estar perguntando do jejum, será intermitente? Acredito. O que é o jejum? O que ele é basicamente, né? Quando a pessoa quer fazer um jejum intermitente, ela vai diminuir as calorias. Como que ele funciona? É só se você diminuir as calorias. Então, lógico, você vai tirar o café da manhã, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas fazem, mas não adianta durante o dia compensar, né? Então, tem que comer, digamos assim, alimentação normal durante o dia. Tem que fazer o pós-jejum ali, ter uma alimentação bem específica, então não pode ser qualquer tipo de alimentação. O ideal seria ter um pouco de gordura e proteína e não já colocar um carboidrato simples, por exemplo, tá? Mas o básico do jejum é esse, você diminuir calorias. Então, se você tirar o teu café da manhã, se for almoçar e colocar um McDonald's ou um restaurante buffet, uma churrascaria, por exemplo, não vai fazer o sentido, né? Como que eu trabalho? Não acho a melhor opção, mas, por exemplo, o jejum, ele é uma estratégia que a gente pode estar utilizando, né? Então, primeiro a gente faz uma alimentação equilibrada, né, que é perder peso, por exemplo. Então, a gente faz uma dieta mais hipocalórica e daí, às vezes, o paciente meio que estabiliza, às vezes, não consegue mais perder peso. Então, a gente pode fazer o jejum, né? Ou a low carb. Então, mas não é a melhor estratégia. Eu acho que você, comendo equilibrado em todas as suas refeições, você vai ter um resultado muito melhor. Não vai ficar com uma restrição, porque às vezes essa restrição pode te dar uma dor de cabeça, que não é para todas as pessoas, vai te dar uma dor de cabeça, vai ficar irritado, vai querer comer mais, daí vai chegar no almoço, vai comer mais do que você deveria, e daí não vai fazer essa restrição alimentar, né? Então, eu acho que são estratégias que a gente pode estar utilizando, sempre com acompanhamento, tá? Porque tem gente que já quer fazer um jejum de 24 horas, e daí, nossa, vira uma bagunça. Né? Gente, a gente está caminhando para o final da nossa live também, passa rápido demais, né? Então, eu joguei aqui um momento aqui. Quem tiver pergunta, pode fazer ainda, que ainda dá tempo de jogar, mas tem uma questão que eu queria reforçar com vocês, então. Seguindo uma dieta, realmente, não uma dieta, mas como a Mariana colocou, né, é um estilo de vida, né, do veganismo. Dá para ter força, potência, resistência e ser um campeão no mundo esportivo? Com certeza, eu acho que para você ser um campeão é muito mais, né, do que o seu estilo de vida, do que o que você come, mas é um fator, né? Então, assim, nós somos provas disso e nós estamos aqui, assim, eu acho que é uma oportunidade minha e do Fred de estar levando essa bandeira que é o veganismo para o esporte, né? Então, assim, dá para ser um campeão, dá para você ter força e resistência e músculo, e o que você quiser, comendo, né, bem, fazendo escolhas boas. E a gente tem essa responsabilidade, né, também, e essa honra de levar o veganismo com a gente, né? Quando a gente entra para lutar, a gente entra com uma responsabilidade muito grande também, né, de defender aqueles que não têm voz, que são os animais. Você, Fred. Bonito. É isso aí. Depois disso daí eu vou falar o quê? Não, mas é verdade, é exatamente isso. Acho que a gente carrega essa bandeira, né? Carrega essa força. E além da bandeira, é uma força a mais, né? Tipo, a gente tem essa energia a mais durante uma luta, durante uma competição. Essa motivação também a mais, né? De poder mostrar que não só a gente pode, como a gente pode ser melhor até, por essa questão dessa dieta acompanhada, né? E desse estilo de vida. Então, é isso. Boa. Giovana, você já comentou, né, que na linha da nutrição, com bom acompanhamento, entendendo bem o perfil do atleta, o esporte que ele pratica, é possível, então, realmente, né,
prescrever uma dieta bacana para os veganos, que eles se sintam fortes, né? E realmente com toda a energia necessária. Então, isso está tranquilo, né? Nossa, com certeza, com certeza. E eu tenho, assim, muita, vamos dizer, até dificuldade com os atletas não veganos, principalmente aqueles que querem perder peso para fazer alguma prova, vamos dizer, na parte do triatlon ou qualquer outro esporte, que o que eles fazem? Eles acabam diminuindo muito o carboidrato e colocam muita proteína. E proteína em excesso, elas transformam em gordura também. E eles não sabem, né? Não entendem isso. Eles acabam usando muita proteína. Não que o vegano não tenha problema com isso, mas assim, quanto mais você treina, é o que até a Mari tinha falado antes, é por merecimento. Quanto mais você treina, mais você precisa, e principalmente de carboidrato, tá? Porque é a principal fonte de energia do nosso organismo, principalmente do nosso cérebro, é só a glicose que é utilizada, né? Então, a gente precisa do carboidrato. Então, fica, entre aspas, um pouco mais fácil até a gente colocar mais carboidrato no vegano do que no onívoro, né? Então, por um lado, assim, a gente fica mais feliz de estar trabalhando com esses atletas e eles se sentem muito mais dispostos. Então, o que eu estava comentando sobre, né, aconteceu nessa questão de pandemia, a maioria das pessoas engordaram, daí todo mundo quer emagrecer, tira o carboidrato e bota um monte de proteína. Então, os exames ficam bem alterados. E quando eles começam a se alimentar, e eles sentem falta de doce, principalmente, porque falta o carboidrato. Então, quando a gente aumenta o carboidrato, a vontade de doce diminui absurdamente e eles sentem muito mais disposição e muito mais força. Muito bom. Gente, para mim, assim, o propósito da live foi super atingido, porque é justamente mostrar para as pessoas que ainda estão com receio de poder seguir, de poder continuar com performance adequada e assumir, né, realmente o seu desejo, o que não gosta, o que gosta, é essencial. Na linha da psicologia a gente sempre fala, né, e até o Léo colocou aqui há pouco, ele falou assim, importante é ser feliz praticando esporte que gosta, sendo vegano ou não, é esse o espírito, né, você tá feliz com você. E muitas partes das pessoas que são veganas e ainda não são, né, não são em grande parte porque se sentem reprimidas. Né? É a mesma coisa que outro dia a gente estava fazendo uma discussão também no grupo de estudos sobre as questões sexuais, né? de todas as linhas sexuais. Bem, isso diz respeito à pessoa, né? Ninguém tem que ficar julgando o que ela faz, com quem que ela faz, de que forma que ela faz. O que é importante é ela estar assumida e estar feliz. Porque no esporte o que importa é o resultado. É o objetivo que ela tem, ela fazer tudo o que for necessário para alcançar. Não importa a vida pessoal, não importa o que ela está fazendo na vida sexual, na alimentar, não interessa para ninguém. Interessa para si mesmo, né? E o que isso está fazendo para você. Então, um dos objetivos era esse, mostrar para as pessoas, é quase assim, um calha-boca para quem tem o preconceito e fica falando isso não serve, tá aí a prova. Nós temos dois profissionais dois atletas de alta performance, uma super profissional da nutrição, mostrando aqui que sim, é possível sim, vamos parar desses tabus de que perde rendimento, perde performance, isso é besteira. Então quem tem o preconceito para agora, né? E quem ainda tá fechado, tá com medo de assumir completamente a sua escolha, tá na hora de assumir, ser feliz, né? E realmente falar assim, eu sou contra isso, eu acho que é um absurdo, eu quero seguir dessa forma, faça, siga, né? E continue tendo performance boa no esporte que gosta, não desista, porque muitos desistem porque não conseguem ter a força ou ficam sofrendo, né, em ter que se alimentar daquilo que não gosta, né, do que não concorda, e aí uma hora ou outra acabam ruindo emocionalmente e desistindo de uma promessa que poderia ser dentro do esporte. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, né, a vocês três, os dois atletas aqui, fantásticos, né, pela vivência, porque vocês estão aí, né, vivendo diariamente, né, sofrendo, combatendo, né, e sendo felizes. A expressão de vocês, o amor que vocês passam, com certeza é inspirador, né, e é um alerta. Para mim também, fazia um bom tempo que eu não conversava sobre o tema, muito menos sobre o veganismo. Eu já tinha conversado há anos atrás sobre ser vegetariano, né, mas o veganismo é totalmente diferente.
E para mim foi uma honra, aprendi muito hoje aqui também, né? Com certeza vai dar muita propriedade para trabalhar com os meus atletas em consultório também, né? Porque aí a gente fala, não, conversei com o Fred, com a Mariana, olha só, olha a história deles. E aí, com certeza, a gente consegue passar. Vou sempre estar recomendando vocês, eu peço para quem está seguindo a live, quem está ouvindo agora, depois, na gravação, né, siga o perfil deles, compartilhem com quem vocês acham que realmente se importa, que precisa, né? Aqui da Giovana, por favor, né? A Giovana está aqui em Curitiba, faz atendimento online também, né, Giovana? Com certeza. Então, né? Chega ali, vai no privativo, conversa com ela, tira as dúvidas também. Com certeza ela vai estar ali para tirar as dúvidas, né? A Gênia acessando também. Gente, o importante é a gente estar feliz. Então, queria só passar mais uma gira aqui de despedida, últimos apontamentos, comentários, alguma coisa que esqueceu. Por favor, vamos naquela ordem, então, que a gente começou? Começando com a Mariana? Não, agradecer, então, Paulo, pelo convite da live. É sempre uma honra falar sobre o veganismo, né? E o que você falou é isso. As pessoas, elas têm que assumir aquilo que elas querem, seja escolhas alimentares, escolhas profissionais, no amor, né? No que elas quiserem. Eu acho que assumir aquilo que faz sentido para elas. E aí você vai viver em paz, né? Então é essa a minha dica, assim, para todo mundo, seja atleta ou não. Perfeito. Obrigado, Mariana. Fred? Para mim, primeiro agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês, foi uma honra. É muito legal poder falar sobre esse tema e levar para cada vez mais pessoas, né? Mostrar que é possível, que nós somos capazes, esse tipo de coisa. E é isso, na real, eu queria só agradecer, tipo, a oportunidade de estar aqui com vocês e que a gente tenha mais uma semana aí de muita luz e de muito amor, sempre. Show, muito obrigado. Giovana? Também quero agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que falar sobre nutrição é muito bom. Eu amo falar sobre isso, porque é uma coisa que está muito mais em voga hoje. As pessoas estão se preocupando mais com a alimentação. O veganismo ainda é uma coisa nova, entre aspas, as pessoas ainda não entendem direito. E é uma coisa que eu gosto também. Eu acho que eu tô entendendo muito mais ainda. Acho que tem muita coisa para estudar. Estou fazendo uma outra pós de avaliação nossa, até esqueci. Uma avaliação metabólica, né? E com interpretação de exames de sangue, que é super importante, principalmente nos veganos, vegetarianos. Então, agradeço muito, acho que é muito, muito legal falar sobre isso e muito interessante. Quem quiser, estou à disposição, quiser fazer consulta online ou aqui em Curitiba. Muito obrigada, Paulo. Perfeito. Agradeço. Obrigado, Giovana. Obrigado aos três. Obrigado a todos que participaram dessa live. Espero que tenha atingido o coração de vocês, né? Aberto a mente, né? Para tantas possibilidades, né? E com certeza a conversa foi muito inspiradora, né? Gente, dando certo, terminando a live aqui, vai estar disponível no IGTV para quem quiser ver, então vocês podem ir compartilhando para quem perdeu, né? Depois, dando certo, amanhã eu passo lá no YouTube também para ficar memorizado, gravado lá eternamente, né? Para que possa realmente ajudar. Geralmente a gente tem um fluxo bem bacana de pessoas que vão assistindo depois, posteriormente também, que daí cada um assiste no horário, às vezes vê picadinha, 1 hora de live, né? Então, assim, de novo, muito obrigado aos três por aceitarem o convite, participar dessa live nessa terça-feira à noite aqui. Muito obrigado, né? E, pessoal, é isso. Semana que vem temos uma outra live, né? Nas terças-feiras, como sempre. Surpresa por enquanto, né? A gente conta mais perto. E, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Grande abraço a todos. Pessoal. Valeu, tá? Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite, mesmo. Até mais. Tchau, tchau.